Mas afinal, chegou a LGPD que está em vigor. E o que você precisa fazer? Vem comigo neste vídeo até o final para eu te passar os 6 passos essenciais para implementar a LGPD na sua empresa. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não vou aqui trazer uma receita de bolo para falar da LGPD, mas preciso trazer uma linguagem simplificada para que seja compreendida por vários níveis de empresa. E neste contexto, eu criei aqui os 6 passos essenciais para implementar a LGPD em qualquer tipo de empresa. Preste muita atenção para a gente poder enriquecer este tema a partir destes passos. O primeiro passo é o seguinte: você tem que trazer alguém que tome cuidado com esta situação, que seja o responsável. É preciso definir quem será o responsável pela LGPD em sua empresa. Eu sei, você pode estar pensando, mas a minha empresa só sou eu, não tem mais ninguém. Então já está eleito, não tem nem o que falar. Só que você vai precisar dedicar uma parte da sua agenda para acompanhar esse assunto. Por quê? Precisa se capacitar, entender qual é o contexto da LGPD, quais são as obrigações, as penalidades. Você deve entender qual é o tamanho do desafio. Este é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. No segundo passo, é necessário que você monte um grupo de trabalho com competências multidisciplinares, complementares, singulares. Essas competências podem ser estas, mas você pode acrescentar outras, como por exemplo o jurídico, pode inclusive ser terceirizado, o contábil também pode ser terceirizado, a área de TI, a área de RH, a área de gestão, financeiro, vendas, marketing e também a produção. É necessário que haja esta organização e aquela pessoa que foi eleita como a pessoa responsável no primeiro passo, ela que vai coordenar esse trabalho para ter uma agenda de trabalho para desenvolver. E o desafio agora é fazer com que essas pessoas, cada um desses representantes, tenham pleno conhecimento da LGPD. Como é que eles vão fazer isso? Através de capacitação. Lembra que o responsável teve que se capacitar para poder entender o que é a LGPD? Ele pode pegar esse mesmo material, multiplicar ou, se for o caso, conceder mais alguns treinamentos para os outros integrantes. Agora nós vamos para o terceiro passo para implementar a LGPD no seu negócio. Mas antes eu tenho um recadinho para você. Você precisa se inscrever aqui neste canal e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você vai ficar sabendo. Olha, vamos lá para o terceiro passo. O terceiro passo é o seguinte: você precisa capacitar todos esses integrantes através de uma proposta. Lembra que eu falei anteriormente que precisa capacitar, mas você precisa ter um plano específico para capacitar essas pessoas. Capacitar e auferir o conhecimento de cada um. Você pode enviar essas pessoas para treinamento e depois cada um desses integrantes possam verificar quais são os impactos que terão no seu setor, na sua área, e assim você terá a devolutiva do conhecimento dessas pessoas. Treinamento é fundamental, leitura da lei é primordial. Não há como você evoluir com esse tema se não houver uma grande compreensão de todas as pessoas envolvidas neste processo de implementação da LGPD. Agora nós vamos para o quarto passo, mas antes do quarto passo, você precisa dar um gostei nesse vídeo aqui se estiver gostando. Dá um gostei aqui, que antes que eu te passe aqui o quarto passo. O quarto passo, ele é o mapear o tratamento de dados de cada setor. Aqui é um problema, porque já vou te adiantar. Normalmente, quando a gente fala de mapear, que é verificar, saber como está sendo feito, as pessoas acabam se confundindo e transcrevendo aquilo que eles gostariam de fazer. E esse é o grande erro. Você precisa verificar de fato
o que cada pessoa está fazendo, não o que ela deseja melhorar no processo. Essa melhoria virá com o entendimento do processo. Indo para o quinto passo, na verdade, agora, o quinto passo, com base neste mapeamento, você, em conjunto com essas pessoas, vão diagnosticar onde é que estão as falhas, onde estão os furos, onde estão as situações que podem comprometer a LGPD, como, por exemplo, um dado que você possa captar e possa não ter um tratamento adequado. Aí você vai ter o teu diagnóstico dos riscos que a empresa estaria sujeito, e aí você pode promover algumas ações para corrigir esses problemas aí. Agora nós temos aqui o sexto passo para implementar a LGPD no seu negócio, na sua empresa. Para isso é necessário agora, neste passo, uma dedicação muito grande das pessoas que estavam envolvidas em tudo isso, a partir da compreensão, a partir do próprio mapeamento. Vocês vão montar agora um plano de ação, exatamente. E esse plano de ação, ele vai ter uma subdivisão. Dentro dele, do plano de ação, nós temos o passo 6A, que é definir a política de tratamento de dados. É exatamente isso. Vocês vão ter que definir quais são os dados efetivamente necessários, para não pedir dados desnecessários que depois possam ser questionados. Vocês vão ter identificar quais são os dados sensíveis que você pode ter a compreensão ao ler a própria lei. Você precisa também verificar quais situações que vocês terão que pedir consentimento das pessoas para utilizar os dados. É muito importante entender que o dado que você precisa tem que haver uma finalidade do uso e não pode ser diferente. E também como é que você vai descartar este dado, para que torne-se claro este processo. Olha, o item A do plano de ação é muito longo. Agora vamos lá para o item B, adequar os contratos de fornecedores, clientes e parceiros. Será necessário sim você verificar, principalmente aqueles fornecedores que irão trabalhar com os dados que você captou dos seus clientes. Por exemplo, se você tem dados de compartilha, você precisa ter isso tudo muito bem ajeitado, muito bem previsto dentro dos contratos, para que não haja para que haja uma forma de mensurar, rastrear os dados, mensurar as responsabilidades. Nós temos também aqui o ponto C, o item C, a definição de processos. Quais são os processos para tratar as contingências? Teve um vazamento de dados, como é que pode ser tratado? Como é que pode ser comunicado? Qual é a forma? Quem é que vai cuidar desse processo? Qual o prazo que deverá ser cuidado? Então, todos esses dados serão prestados através desta organização do plano de ação. E nós chegamos aqui ao item D, que trata da ferramenta. Você vai precisar de ferramenta, contar com tecnologia para ajudar você. Fazer tudo isso na mão ou no Excel vai ser muito trabalhoso. Tem pessoas que estão tentando fazer no Excel essa anotação, ou no Word. Você precisa ter uma ferramenta que seja amigável com o seu ambiente de trabalho. Leve em consideração isso para ter um investimento em uma ferramenta que possa ajudar a facilitar esse trabalho do dia a dia. E o item D, aliás, E, que é o último item, você lembra aquela pessoa no início que você definiu como responsável, ela foi capacitada, será que ela agora entendeu todo o contexto? Será que essa pessoa pode ser o DPO, o encarregado de dados, a pessoa que vai ficar como responsável na sua empresa para comunicar com a autoridade quando houver uma denúncia, quando houver uma reclamação, para que você não tenha o risco de pagar ou de ser penalizado por uma das questões aí que pode ser imputada como responsabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Esses são os passos iniciais que você pode se aprofundar a partir deles e, com isso, tratar a LGPD de uma forma assertiva, de uma forma direcionadora em sua empresa. São passos, como eu disse inicialmente, eles não são conclusivos, mas são orientativos. Pode dar uma sequência para que você possa se aprofundar
neste tema importante. Lembrando que a LGPD ela levará em consideração para atenuar qualquer possibilidade de penalização quando você tem um plano já implementado, quando você tem ações implementadas. Então, neste sentido, não se trata de uma receita de bolo, mas sim de passos que podem ser adequados à sua realidade. Agora comenta aqui, o que você achou deste conteúdo? Ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de levar um bom conteúdo para pessoas que estão preocupadas com a implementação da LGPD. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, porque ele é mágico. Sabe o que acontece? Quando você aciona esse sininho aqui, ele avisa você quando tivermos um novo conteúdo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos. Sabe por quê? Porque eu quero te encontrar num próximo vídeo.